Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Levítico capítulo 1, verso 2, primeiro texto. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Verso 14. E a sua oferta ao Senhor, e se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Agora capítulo 2, no verso 1. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. Agora o verso 8. Então trarás a oferta de alimentos que se fará daquilo ao Senhor, e apresentará ao sacerdote, o qual levará ao altar. E o sacerdote tomará aquela oferta de alimentos como memorial e queimará sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Amém, queridos? Aqui esses versículos. Queridos, nós precisamos entender, e talvez você, como eu, estudou muito tempo, que Levítico é só o sistema sacrificial do Antigo Testamento que já passou. E há uma riqueza de informações, há uma riqueza profética, há uma riqueza de apontamentos para Cristo, e há um segredo profundo das ofertas que falam. Toda oferta é um altar diante do Senhor, diga amém. E todo altar precisa ter um sacrifício. E sacrifício envolve sangue, porque se não tem altar, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem fogo. Se não tem fogo, não tem glória. Se não tem glória, você nunca vai ser transformado, porque a palavra diz que somos transformados de glória em glória. Amém? Deu um nó na sua cabeça? Vamos de novo. Se tem o altar e não tiver um sacrifício, não vem fogo. Se não vier o fogo, nunca manifestará a glória. E se não tiver glória, você nunca vai ser transformado, porque somos transformados de glória em glória na imagem do seu Filho Jesus Cristo. E quem é o seu Filho Jesus Cristo? O sacrifício que Deus deu para o mundo para redimir você. E eu aplaudo o Senhor. Se você não está entendendo, entenda profeticamente, mas aplaudo com mais força. Queridos, as ofertas falam. E há um segredo no altar que nós precisamos desvendar, que foi tirado de nós. E é um segredo que tentam sufocar Sião. Se você estudar um pouquinho da história, você vai saber que o povo de Israel sempre foi perseguido. Daí alguém diz assim: não, foi maldição por causa que eles não receberam Jesus. Não, não foi maldição porque eles não receberam Jesus. Foi perseguição porque eles carregam o nome do Deus verdadeiro. Essa é a diferença. E Jesus falando para a sua igreja diz assim: ó, se você quiser viver como eu vivo, você vai padecer perseguição. O nível de perseguição que você tem é o nível de presença de Deus que você carrega. Diga amém. O nível de perseguição... Não está sendo perseguido? Não, está light, pastor, está tranquilo. Então pode saber que você não está fazendo qualquer coisa, menos carregando a essência de Cristo. Porque ele diz assim, ó, porque se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Não fui eu que disse isso, foi Jesus que falou. Então, se estão perseguindo você, não estou dizendo que você tem que vibrar e ficar dizendo, não vejo a hora de uma perseguição. Não é isso. Mas você tem que entender que quando Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos, ele diz assim: eu tenho para mim que as aflições do tempo de agora não há de se comparar com a glória que está por vir. A criação agora da manifestação dos filhos de Deus. Daí ele começa todo o discurso da manifestação dos filhos de Deus, no capítulo 8 de Romanos. Então nós precisamos entender que haverá uma perseguição. Hoje eu vi na internet, passou para mim rapidinho, o pastor Lucinho falando, ele fazendo assim, vamos pensar que a igreja não será arrebatada antes, e que a igreja vai passar pela tribulação, e que o anticristo vai se manifestar, e que você vai estar aqui durante a manifestação do anticristo. Você está preparado para a perseguição? Você está preparado para aquilo que vai vir? Você está preparado para ser o crente que vai resistir? Ou você vai... Daí ele começou a falar assim, daí vai sumir tudo, suas redes sociais, vai sumir tudo que você tem, vai ser proibido de falar o evangelho e vão começar a perseguir você. E aí, para você poder voltar para a mídia, para poder ser reconhecido, você vai ter que dizer, vai ter que aceitar a marca da besta. Diz assim, quantos crentes vão estar assim? Aonde fica melhor, será? Na mão ou na testa? Porque não vai ser possível comprar nem vender.
E vai ser terrível. Eu sou aquele que imagina e peço a Deus que haja um arrebatamento antes. Para que não precise passar por aqui, mas se passar por aqui, queridos, pode saber que a gente está aqui para isso. Tem gente que está preocupado com tudo que está acontecendo. Você está preparado para aquilo que está por vir? Houve uma profecia aí com um homem de Deus que eu admiro e que por muito tempo escutei suas pregações na internet, e que uma criança veio cheia do Espírito Santo e entregou uma palavra dizendo que era para ele pregar por onde ele fosse. E é um homem que vive em jejum e oração e gasta tempo nisso. E a criança entregou aquela profecia da parte de Deus, dizendo que essa guerra que está acontecendo vai até 2027. Que está acontecendo em Israel. Eu fiquei um pouco triste, que eu estou com a viagem paga, né? Para ir para lá, contando os dias para ir para lá. Mas se tiver um pouquinho de paz, eu vou lá. Mas se vai ter essa guerra até 2027, depois eu vi um grande avivamento sobre a igreja. Daí tu vai dizer assim, aleluia, que palavra poderosa. E tu fica assim, ó. O que está fazendo? Estou esperando o avivamento. Deus disse que vai vir. Sabe quando vai vir para quem está de braços cruzados? Nunca. Então você precisa entender o tempo e discernir o tempo. A palavra profética, ela te prepara, ela te coloca numa posição para você mudar as suas prioridades e as coisas que vão acontecer. Eu tenho por certo que a manifestação do anticristo está para acontecer muito mais breve que você imagina. Como o mundo espiritual não tem o conhecimento de Deus, eles se preparam. Eles aguardam o grande líder mundial que vai trazer paz sobre a terra em 2030. E está sendo feita essa anunciação desde 2016. Maciçamente. Em tudo que é lugar subliminar que você não faz nem ideia. Mas agora, a partir da última Copa que teve, escancarado. Um culto explícito ao 666. E a anunciação do anticristo que vai vir. Pastor, eu não gosto desse assunto porque me assusta um pouco. O senhor não ia falar sobre oferta? Vamos falar sobre oferta que é mais fácil. O detalhe é que, às vezes, a cristandade está dormente. Ela precisa despertar do sono, a palavra fala. E é o tempo da igreja despertar do sono. Porque o sono, ela não te deixa enxergar, abrir os olhos espirituais. Descobrir algo. Só tem uma forma de abrir os olhos espirituais. Isso vai dizer por Jesus Cristo. Exatamente. É Ele mesmo. Mas o Jesus Cristo, que tanto se venera e é digno de todo louvor, adoração, glória ao nome dele para sempre, amém. Entretanto, é o que menos a igreja conhece. Porque Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, é a manifestação da Torá em nós. É a Torá que foi escrito no Antigo Testamento, que agora foi recebido em Pentecostes, que manifestou em vida na terra, tabernaculou, e foi recebido em Pentecostes para habitar dentro do nosso interior. Então só tem uma forma da igreja despertar e viver aquilo que o Senhor está querendo viver nesse tempo. É guardando os mandamentos do Senhor. Amém? Não olha com essa cara dizendo assim, pastor, é o que faltava, agora nós vamos ter que guardar mandamento. Nós estamos na graça. Jesus diz, e os meus mandamentos não são pesados. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Peraí. Onde é que está escrito isso? 1 João 5. 1 João fica onde? No Antigo ou no Novo Testamento? Tá, mas Deus é amor, pastor, tem que pregar amor. A igreja tem que ver o amor, então vou pregar o amor. Porque este é o amor de Deus. Igreja, anota isso na tua Bíblia. Agora abre, mexe aí, anota no pulso, anota na testa, anota em qualquer lugar. Para todo encapetado que vier falar para você, dizendo, tem que pregar amor na igreja, Jesus é amor. Então pega aqui, ó, a mensagem do amor. Porque esse é o amor de Deus. 2 pontos. Está sendo apresentado aqui. Tá, mas peraí, quem é esse João que está escrevendo? Quem é esse João? É o que escreveu o Apocalipse, é o que escreveu o Evangelho de João, é o discípulo amado, aquele que escutava o batimento do coração do Senhor Jesus, porque reclinava sua cabeça no peito dele e estava alinhado com o coração de Yeshua HaMashiach. É esse que está escrevendo. Que guardemos os seus mandamentos. Não, peraí,
pastor, mas como é que a igreja nunca falou isso aí? Porque a gente está cego? Porque a religião cega? Porque a instituição cega e não deixa você ver? Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ah, mas é que os detalhes é o seguinte, pastor. Os mandamentos de Jesus são outros. Lembra que Jesus chegou lá e chutou tudo a Torá e disse assim: o pai não sabe nada, eu que sei. Esse velho está caduco nesse trono, esse velho com o chicote na mão, eu sou o bonzinho. Descarta tudo que ele falou, porque eu sou o Deus que chegou. Foi assim que Jesus se apresentou? Foi assim? Não. Eu não falo nada por mim mesmo, mas tudo que eu ouço o pai falar eu digo. Quem vê a mim vê o pai. Felipe está há tanto tempo comigo e não consegue ver o pai. Quem vê a mim vê o pai. Eu e o pai somos um. Onde é que nós estávamos, igreja? Onde é que nós estávamos, igreja? A gente não consegue ver esse detalhe. Agora, João 14, 21. Coloca aí. Isso que eu já vou pregar sobre oferta. Eu dei um estudo na Davar Academy, falando a respeito de um texto que Jesus disse que ele não veio para destruir a lei. Estudando no original. Eu já falei para você e falo para você, igreja, repito, mentiram para você. A Bíblia não foi escrita em grego no original. Eu falei isso mais de 10 anos da minha vida, ensinando que os originais gregos, os originais não são em grego. O Novo Testamento foi escrito em aramaico, traduzido para o grego. Porque nenhuma escritura sacra, santa, na cabeça judaica, era fora do hebraico ou do aramaico. O grego foi uma tradução para que chegasse no povo comum e a linguagem estivesse para todo mundo. Só que na hora de fazer o grego, foi feita uma cilada para a igreja do Senhor Jesus. Porque a Grécia aproximava da filosofia. Então, se a língua original da Bíblia é grego, então eu preciso buscar onde? No grego. Se a linguagem original da Bíblia for grego, o que eu preciso fazer? Aprender filosofia. Eu preciso entrar na Grécia. Então, se eu entrar na Grécia, eu me distancio cada vez mais. O pensamento greco-romano invade minha cabeça e você não consegue enxergar o que é básico. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Contrasta os dois. Primeiro, esse é o amor de Deus, que guarda os seus mandamentos. Aquele que me ama, o amor de Deus é que guarda os seus mandamentos. E agora, olha o outro versículo. Jesus falando aqui. Não é nem João, aqui é Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Está mostrando que aquele que guarda os mandamentos, eu não estou falando de legalismo, eu estou falando que a Bíblia ela não foi extinguida no Antigo Testamento. Eu estou falando que ela vai ser compreendida, e hoje você vai compreender a palavra de Deus no que se refere a ofertas, diga amém. E você vai começar a entender por que o judeu prospera em todo o território que eles pisam. Porque eles são cumpridores de princípio, porque eles carregam os mandamentos do Senhor, porque eles não questionam, eles creem. E quando você crê e obedece os mandamentos e guarda, você demonstra amor e Deus se manifesta na sua vida. Amém? O problema é que a nossa mente filosófica, greco-romana, sempre está em questionar. Porque se a lei diz que você não pode, não pode. Ah, mas espera aí, pastor, isso é muito variável. Porque segundo o pastor tal da internet, dá para você fazer tal coisa. Segundo o outro pastor tal da internet, o que importa é não sei o que lá. Segundo o outro pastor, queridos, eu quero dizer uma coisa aqui bem clara para você. Eu não estou nem aí para que os pastores da internet estão dizendo. Eu estou muito centrado no que a palavra do Eterno fala ao meu coração e me manda pregar. Ah, pastor, querendo uma comunidade agora legalista? Jamais. Legalismo algum. Mas eu quero que você entre. Os segredos de Sião estão aqui, na mesa, servido. É só pegá-los e prosperar em tudo que você fizer. Diga amém. Chegou o tempo em que os segredos de Sião estão vindo para a igreja do Senhor Jesus. E nós vamos... Você está entendendo, então, que não existe uma ideia... E agora não se sinta culpado, queridos, porque eu ensinei. Então, uma coisa que a gente tem que entender, assim, a oferta pela culpa já foi feita em Yeshua HaMashiach, diga amém. Toda a culpa fica nele, né? Então, largue, só simplesmente entenda. Ok, não era aquilo que eu pensava. Agora eu vou começar a andar naquilo que o Senhor está mostrando. Pronto, resolvido. Ah, mas eu ensinei tanto, eu aprendi tanto, foi tão bom. É que nem você ficar chorando pelo tempo que você botava as bolinhas de Natal no pinheirinho e se fantasiava de Noel para receber os netinhos, ou para receber os sobrinhos, ou para... Eita, salta fora disso. Isso já ficou para trás, isso nem se discute. Isso saiu da minha vida em 2012.
Natal, o que é isso? Nem sei o que é isso. Agora Hanukkah eu sei, logo está chegando. E vai ser poderoso. A festa das luzes, a festa do meu milagre. Está para chegar. Eu sei quantos dias. Então tem coisa que você precisa abandonar e não ficar mais tentando cavar. Mas eu vejo Jesus lá no fundinho. Eu entendo que Jesus nasceu, pastor. Se ele nasceu, tem que ser celebrado. Então, sabe quando a pessoa é religiosa, ela se apega nisso. Larga de mão desse negócio, meu irmão. Sai fora desse lugar. Sai fora disso aí. Entra no que Deus tem para ti. Porque senão você vai ficar naquela coisa do passado, cavando coisa e tal, querendo celebrar coisas que não precisa, e nunca vai entrar no novo de Deus. Deus tem novidade de vida para você, diga amém. Olha só. A questão da oferta, a oferta ela fala no mundo espiritual e você precisa entender. A oferta é uma voz do mundo espiritual. Porque até hoje nós sabemos da oferta de Abel e sabemos da oferta de Caim. Até hoje nós sabemos da oferta de Deus para a humanidade. Até hoje nós sabemos que Abraão profetizou, dizendo que Deus proveria para si o cordeiro. E João, ao avistá-lo em 1:29, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma oferta sempre vai ser soprada na eternidade. Jesus foi sacrificado por nós antes da fundação do mundo. Ou desde a fundação do mundo. Agora me perdoem a exatidão do versículo. Mas isso está ecoando na história. Uma oferta ela tem um valor no mundo espiritual que você precisa compreender. Levíticos não é um sistema sacrificial ultrapassado. É um sistema sacrificial que apontou para Yeshua. Para quem estava antes de Yeshua, você através de Levíticos olhava para ele no futuro. Nós que estamos depois de Yeshua, olhamos para ele no que ele já fez. Porque a centralidade de todas as coisas sempre foi Cristo, diga amém. Para aqueles que estavam antes, andavam pela promessa. Para aqueles que estão depois, andam por aquilo que ele já fez. Mas a Bíblia em nenhum momento se anula. Ela simplesmente mostrou para nós. Foi resolvido. As mesmas bênçãos que se tinha antes, alcançamos depois. Mas a palavra continua sendo a mesma. Porque o Senhor disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tá, e por que a gente fez passar uma parte? Ele disse que passará o céu e a terra, mas a palavra não vai passar. Estão comigo aqui? Amém. Então, não é que eu não vou fazer nenhum... Vou ensinar isso aqui novamente. Tenho que fincar os pregos aqui para que você entenda. A gente fala muito sobre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Resolva isso na sua vida uma vez por todas. Essa é uma teologia que se não está escrita eu vou escrever. Já estou escrevendo. E sabia que qualquer um que tem um doutorado, ele pode fazer tese, escrever livro com teses a respeito daquilo que ele estudou? Qualquer teólogo pode fazer uma tese desde que ele tenha profundidade na pesquisa daquilo que ele estudou. Então vou fazer minha tese aqui, que fique registrado aqui, no mundo espiritual também, e a partir de então posso escrever até um livro nisso. E vai ter uma nova teologia, teologia de Sião, onde te ensina um detalhe. Testamento. O que é testamento? Testamento é um escrito. Não estou falando aqui o que o dicionário define, mas para você compreender. Aonde um pai deixa para um filho alguma coisa. O pai deixa para os filhos alguma coisa. O Antigo Testamento, sabe o que acontecia? Preste atenção, meu irmão, e nunca mais confunda. No Antigo Testamento só tinha um filho, o primogênito. Quem é o filho primogênito de Deus? Israel. Ok. Então, Israel foi o povo escolhido. E Paulo vai falar, no final da carta de Romanos, nós vemos aqui, que tinha um mistério oculto, que os outros povos também iam se achegar como filho dele. Esse era o mistério de Deus, revelado em Cristo, que todos seriam filhos de Deus e participantes da mesma fé. Esse era um segredo para o povo judeu, porque eles não sabiam, porque judeu nenhum pregava o evangelho. Quando Jesus começa o ministério com seus 12 discípulos judeus, ele diz assim: e de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que ele não mandou ir por todo mundo? Porque judeu nenhum evangelizaria alguém. Era simplesmente um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós nos tornamos isso em Cristo. Mas o povo exclusivamente seu era Israel. Todo mundo comigo aqui? Esse era o Testamento Antigo. Só que de repente, no seu plano eterno, ele escreve um testamento
certo? E não constava o filho mais novo, porque ninguém sabia, porque era um mistério que Paulo disse que não tinha sido revelado. Se revela em quem o mistério de que todos nós faríamos parte? Em Yeshua, Cristo, Jesus. Então aquilo que o povo não entendia, Daniel profetizou 70 semanas, quem sabe disso? Então houve uma profecia que Daniel teve e falou de 70 semanas até que Jesus voltasse, até que o Messias se manifestasse. Só que parou no 69. E aquilo que os teólogos e escatólogos, que são os que estudam os fins dos tempos, dizem que aconteceu que a lacuna profética no 69 parou e ninguém conseguiu entender por que parou no 69. Porque Deus abre uma janela, porque Ele fala lá nas fontes do Jordão, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele coloca nessa lacuna entre a 69 e a 70ª semana, Ele coloca uma lacuna profética chamada Era da Igreja. É onde você está, aplauda o Senhor por isso. Sabe por quê? Porque era um mistério. O testamento dizia, não, tem um filho que vai esperar. E aí começou a contar tudo, de repente ele olha assim, não, mas peraí, tem uma coisa errada. Olhando, estudando, e eles não conseguem entender. Daí ele diz, sela a palavra, porque não é para esse momento, é para o tempo de fim. As coisas vão mudar, os carros vão andar rápido, como tochas por aí, dá um monte de profecia a respeito do que está acontecendo hoje. E Daniel não entende. E Jesus vem e estabelece um novo tempo. E diz assim, eu vou estabelecer minha igreja. E aí primeiro ele chama os judeus e diz assim, ó, ide primeiro, porque ele já estava falando que ia ter um segundo momento, aos perdidos da casa de Israel. Primeiro reconcilia o meu povo, o meu filho primogênito. E daí veio para os seus, mas os seus não receberam. João 12, ele veio para os seus filhos, mas os filhos não receberam ele, para os seus irmãos. Então não é de excluir, mas é de incluir. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, você e eu, aplaudo o Senhor de novo. Aí, para ensinar bem você, Paulo fala lá em Romanos capítulo 11, ei, não pense que ele não poupou os ramos naturais, você enxertado, oliveira brava, pensa que vai ser poupado. Vocês foram enxertados na oliveira, não são melhor do que ele, vocês são participantes da mesma seiva. Digo, pois, porventura rejeitou Deus do seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem. Quem deu? Deus. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, tornar-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureceram-se-lhe os olhos para não verem, encurvaram-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ciúmes. Você é para dar ciúmes para Israel, não para substituir ele. E a sua queda é a riqueza, e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns dele. Eu estou pregando para você, gentil, para botar ciúmes para os da minha linhagem e salvar alguns dele. Porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Tu
Tu está entendendo a palavra aqui? Ou tu está perdido? E se as primícias são santas, falando de Israel, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás, perdão, eu li errado, volta lá. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim lê isso aqui, por que o crente não lê isso aqui? Assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ó profundidades da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Oh, meu Deus, se eu nunca tinha lido Romanos 11, eu vou dizer uma coisa aqui bem clara, outra coisa da minha teologia, né? Como teólogo, mais um pilar aqui estabelecido da restauração. Existem 2 planos salvíficos. Não pode, pastor. Acabou de ler. Ficou claro ou não ficou claro? Vocês são salvos pela graça em Cristo Jesus. Eles são salvos pela crença no Deus Todo-Poderoso. Todo esse Israel foi para o inferno. Creu em Jesus. Mentira. Mentira. Nenhum israelita que preservou na palavra, que guardou a Torá, se perdeu. Eita, que agora deu bug na tua cabeça, né? Então quer dizer que existe 2 planos salvíficos? Não. Quer dizer o seguinte, existia um Antigo Testamento, em qual você não fazia parte, mas que era testamento de herança para aqueles que faziam parte, Israel, e você não estava lá. Aí veio um Novo Testamento, onde Deus diz assim, vamos escrever um Novo Testamento, não anulando o Antigo, mas acrescentando o meu novo filho, gerado em Yeshua, a igreja, que vai entrar agora no Testamento e ser herdeiro da promessa, co-herdeiro em Cristo Jesus. Entendeu o que é Novo e Antigo Testamento? Mas aquele blá blá não, mas aquele ensino que diz que o Antigo já passou e agora é tudo novo e que a enfermidade da lei e tudo mais, pastor, como é que funciona isso?
A lei era enferma, porque eu já expliquei e explico de novo. Porque ela era escrita numa pedra. E você tinha que respeitar o que estava escrito. E se você transgredisse e não fosse pego, estava tudo bem. E aí vinha a hipocrisia, por isso que ela era enferma. Eu conto sempre a placa de trânsito, a 80 km por hora. Se você andar 100 e não tiver um radar para te pegar, ninguém vai saber. E ainda você pode olhar para a pessoa que tomou multa e dizer assim, correndo, hein? Tomou multinha. Mas você estava a 120, ele foi pego a 90. Mas a placa dizia que era 80. Hipocrisia, essa é a enfermidade da lei. Porque a lei externa, ela só te acusa. E se você for pego no flagrante. Por isso que Paulo diz que a lei era enferma. Por isso que Jesus se fez carne, cumpriu toda a lei sem pecado, para que através da vida dele, a lei que é a Torá, lá em Pentecostes, que Pentecostes é Shavuot, a outorga da Torá, quando a Torá vem e entra no nosso coração. Agora, ele prometeu em Jeremias que ele escreveria a lei no coração, não em tábuas de pedra, mas nos corações. E a partir do momento que a lei entra no teu coração, já não é mais algo externo que você pode burlar, é algo aqui dentro, porque quando você peca, o Espírito Santo fala com você e mostra que você pecou. A Torá dentro de você, através do poder do Espírito Santo. Está entendendo o que mudou na lei? É que antes ela era externa, agora ela está aqui dentro. Ó. A mesma lei que julgava anteriormente, agora julga você aqui dentro, pelo poder do Espírito Santo. Por Yeshua, que cumpriu todas as coisas. Mais peso ainda, Jesus veio dar uma melhoradinha, estava lendo na Torá essa semana. Ele veio dar uma melhoradinha. Não, peraí. Antes era flagrante adultério? Não. Qualquer um de vocês que pensar, que na sua mente, pensar alguma coisa com a mulher do outro, já cometeu adultério no seu coração. Lascou. Ele simplesmente explicou a lei dizendo, ei, não é mais lá fora não. Quando for um flagrante, agora a lei vai estar aí dentro. Aí ele sobe para que a lei pudesse descer e entrar no seu coração através do Espírito Santo. Está entendendo, igreja? E o que é a nova aliança e a velha aliança, pastor? Porque na aliança nova e velha tem que ter. Tem. A velha aliança, o que era? A Bíblia deixa claro lá em Hebreus. A gente não lê Bíblia, queridos. Que a antiga aliança estava pautada em sangue de animais. E não podiam fazer nada por nós. De ano a ano tinham que renovar. Yom Kippur, todo ano tinha que entrar lá o sacerdote e fazer expiação por todo o povo. Era ineficiente. Mas aí vem a nova aliança. Jesus lá na última ceia. Pega o cálice do tiroche. O suco integral de uva. Me desculpe você que é beberrão e não concorda. Mas foi o suco integral de uva. Ele disse, essa é a aliança. Suco não fermentado, porque na semana de Pessa não pode tomar nada fermentado. É pão sem fermento, é suco sem fermento, nada fermentado. Eu levanto essa nova aliança no meu sangue. Antes era em sangue de animais, agora é no meu sangue. É uma aliança perpétua. Fazer isso em memória de mim. Porque cada vez que vocês tomarem, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Ele começa a dizer, é uma nova aliança, agora não é mais no sangue de animais, agora é no meu sangue. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Cadê a crise então? O que não serve da Bíblia? 2 Timóteo 3,16, pode colocar para nós? Toda Escritura é divinamente inspirada. Porque a Bíblia, do jeito que estava explicado para nós, se tem uma parte que não presta para ler, que você tem que deixar fora, qual é a graça de ter esse livro inteiro? Não dá para comprar só o Novo Testamento, pastor? Já que é o que vale? Ficar carregando essa coisa pesada que não tem valor nenhum? Toda a Escritura. E quando Paulo escreveu isso aí a Timóteo, ele não estava lendo o Novo Testamento. Vamos abrir o Evangelho de João. Não existia nada disso. Só existia a Torá e a Taná, que são os profetas e os escritos. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 17. 2 Timóteo 3,17. A fim de que todo homem seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Então você precisa entender que isso é a Escritura. Estão comigo aqui? Amém? Tudo tranquilinho? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou preparado para toda boa obra. Estou terminando de judaizar vocês. Esse pastor é judaizante, fica falando das coisas de Israel. Eu sou da graça, eu sou de Jesus, meu filho.
O meu Jesus diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. João 4 está escrito isso. Porque a salvação vem dos judeus. Me desculpa, querido, tem um judeu morando dentro de você, não tem como fugir. Todo crente tem uma alma judaica, porque nós somos de Sião, de lá saímos e para lá voltaremos. Diga amém. Não sei se tu sabe, mas você vai morar na eternidade num lugar chamado Jerusalém, Jerusalém, a cidade do grande rei. Ah, mas eu não quero ser judeu. Então tem uma outra opção também. Fica bem à vontade. Não gosta do Jesus judeu? Então pode se abraçar com Satanás. Ele não é judeu. Você está entendendo que tem mandamentos que nós não podemos burlar e que não dá para ficar... Ah, mas segundo fulano, segundo não sei quem, o comentarista tal. A maioria dos comentaristas são reformistas, que eram padres que discordaram com Roma, e daí reformaram. Eu quero saber o que os rabinos dizem. Eu quero saber, lá no princípio, eu quero saber o que o Talmud diz. Eu quero saber o que... Eu nem vou dizer as outras palavras aqui, porque senão o pessoal vai dizer que eu estou louco. Mas estou comprando todos os livrinhos. Um dia você vai lá comigo e estou estudando nos livrinhos, só nas linguinhas dos homens lá. Minha enciclopédia grega que eu mais procurava, eu não procuro mais nada. Porque eu achei da onde eu vim. E vou estudar do lugar aonde eu fui gerado. E não no lugar aonde eu fui roubado. Porque Babilônia roubou a essência de Sião de nós. Eu não sou de Babilônia, eu sou de Sião. Você pode dizer amém para isso? Nós não somos de Babilônia, somos de Sião. E a minha Bíblia, que a tua Bíblia diz lá em Apocalipse, a respeito de Babilônia: sai dela, povo meu.